Opa, fala aí, meu nome é Joe, tô aí bem. Tá legal eu tentar explicar por que esse vídeo existe logo. Resumidamente, eu tava tentando fazer meu conteúdo suavão, até que eu atrasei um pouco. Então, para não deixar vocês sem vídeo, eu vou fazer esse vídeo aqui que é mais rápido. Então, bora logo. Bem, vocês provavelmente conhecem a história de Olorox, uma história escrita por um dos maiores escritores infantis, na minha opinião, Dr. Seuss. O Dr. Seuss criou o Lorax, mas também criou histórias que você já deve ter ouvido por aí, como O Gato do Chapéu, ou O Grinch. E o Lorax é uma história anti-industrialismo. Ou seja, ela critica todas as corporações que exploram recursos naturais, como madeira, água, etc., para benefício próprio. E digamos que várias empresas, etc., não gostaram disso. Mas vamos ver por que elas não gostaram. Bem, a história conta a visão de um homem que cortou as árvores do mundo inteiro, chamado Omavezildo. Omavezildo está trancado na sua casa, amargurado, sozinho. E detalhe que a história não faz nem questão de mostrar o rosto dele. Isso porque o Omavezildo serve para representar todas as corporações. Ele não tem um rosto, porque ele é todos eles, entendeu? E ele conta para esse garoto que ele destruiu várias árvores para fazer o seu produto, o Snit. O Snit era basicamente um tipo de pano que servia de tudo ao mesmo tempo. Porém, a partir da primeira árvore que ele cortou, surgiu o Lorax, essa criaturinha laranja muito fofa. O Lorax até tenta impedir uma vez ele, mas ele não ouve. Não nasci pra ser tratado assim não, tá? E assim prossegue. Animais vão saindo de seus habitats, o mundo vira a balada do Alok de fumaça, e por fim, todas as árvores são cortadas. A natureza morre, só sobrando uma Vezildo. Então a história termina com o Lorax indo embora, ele nunca mais volta, ele vai embora para sempre, deixando tudo destruído, porque é uma representação da natureza aceitando que o homem acabou com ela. E assim, uma vez Hildo dá uma semente de árvore para o garoto que ele está contando a história. E essa semente não é à toa. Essa semente é uma representação de que você, o leitor, pode fazer a diferença. Já que esse garoto é a representação do próprio leitor. Isso é basicamente uma vez Hildo olhando para a gente falando que a gente pode fazer a diferença para o nosso mundo não acabar. Porém, digamos que tinha bastante gente que não gostou. E quando eu digo bastante gente, eu quero dizer as empresas mesmo, porque imagina, pô, tu vê uma história que te critica na cara, assim. Óbvio que vai ter gente infantiloide aqui pra não gostar muito. E assim surgiu o Truax. O Truax é uma história feita por uma empresa familiar que faz piso de madeira. Assim, esse livro foi publicado pela NOFA, Associação Nacional dos Fabricantes de Pisos de Madeira. Eu nem sabia que isso existia. Lá em 1991. E agora bora ver o que o Truax tem a oferecer pra gente. Bem, o Truax é esse carinha aqui que tá fazendo seus pisos de madeira suavão. Do nada chega essa árvore feia que dói, parece cria de incesto. E ela começa a falar: olha só, senhor, meu nome é Guardback, eu não quero vocês cortando minhas gloriosas. Então o Truax mete um: ô meu irmão, aquieta aí, a gente tá plantando 5 sementes para cada árvore. Só que, assim, eu acho que isso é mentira, porque bora ver como é que tá a situação das florestas. O Truax, o que aconteceu com o teu esquema, hein? E não só ele mete esse louco de, não, a gente tá replantando aqui umas sementes. Ok, é uma coisa boa você replantar as sementes, mas a julgar por todo o estado das florestas, dá pra dizer que ele tá mentindo. Bem, além disso, o Truax também mete um: mas os fogos que tem nas florestas não surgem do ser humano, surgem dos trovões que caem nas árvores.
E tá legal, eu não vou falar que ele tá totalmente errado, porque realmente pode acontecer isso, mas a chance disso acontecer baixa pra caramba. Bem, o Wardback também fica nessa de eu não quero esperar as árvores novas crescerem, eu quero as antigas agora, porque é irritante ficar esperando. E o Trox então começa com um papinho de que as árvores novas ajudam bem mais, porque elas vão crescer e transmitir mais oxigênio e CO2 pra gente. E deixa eu só fazer aqui uma pesquisa bem rapidinha. Ok. Primeiramente, o oxigênio não é assim de responsabilidade das árvores. Quem transmite o oxigênio é a água. A água dá o oxigênio. As árvores só passam. As árvores são muito mais úteis passando o dióxido de carbono, CO2, do que transmitindo o oxigênio. E por mais que as árvores novas transmitam mais oxigênio, as árvores antigas também transmitem mais dióxido de carbono, que é justamente assim, uma obrigação delas. Em resumo, esse negócio do oxigênio, ok, as árvores antigas podem sim transmitir pouco, mas não quer dizer que não vai transmitir. Eles transmitem. Tem oceano e árvore aos montes, mas ainda assim, com eles cortando, vai cancelar aos poucos. E não só isso, ele também mete esse papo de a biodiversidade, que em resumo é, mas cortando essas árvores aqui, várias criaturas vão se mudar para cá. Cortando essas árvores, várias criaturas vão se mudar para os troncos e para debaixo da terra. Como a cotovia de pintas rosas. Eu quero realmente saber qual criatura vai ter o masoquismo de se mudar para um lugar que tá tudo morto, porque veio um ocorongo cortar tudo. Eu quero muito saber. Enfim, seguindo. Aí o Truax começa a meter uma chantagem do caramba. Uma chantagem emocional. Essa chantagem emocional também é conhecida como a falácia do espantalho. O que é isso? Em resumo, se você está discutindo com alguém, você pega o argumento do seu oponente e distorce ele até esse argumento não fazer nem sentido. E é exatamente isso que o Truax faz. Ele fica nessa de até quando a gente vai? Imagina viver num mundo onde a gente não pode cortar mais nenhuma árvore. Só que Truax, em momento algum, o problema estava em cortar as árvores. O problema estava em desbalancear todo um ecossistema só para tu ganhar dinheiro, querido. Porque fazendo tudo isso, uma hora ou outra, o nosso planeta morre. Ele fica, até quando a gente vai ficar nessa? Só para evitar a morte de alguns peixinhos. Primeiro de tudo, Truax vai se lascar. Segundamente, essa morte de alguns peixinhos que tu tá falando, tá gerando várias espécies de peixes extintas. E várias espécies já estão à beira da extinção. Então não só assim, umas espécies básicas de peixe, né? Não é como se vidas também fossem importantes. E no final tem essa chuparrolagem que nem eu entendi. Porque o Wardback vai embora do nada falando, tá tudo bem, não tá tão ruim quanto eu pensei. Que sinceramente, porque ele admite que tá ruim. O Wardback admite que isso tá ruim, mas que podia ficar pior. Em resumo, e contradiz completamente toda essa alegria do Wardback ao ir embora. Porque ele sabe que tá tudo ruim. Assim, é como se a natureza não fosse importante pro próprio Guardião. Não, essa história é uma passada de pano do caramba. Primeiro de tudo, a gente planta aqui umas sementes no lugar das árvores que a gente plantou. Mentira, porque quando a gente pesquisa, a gente vê muito bem que os índices de desmatamento que tá rolando até hoje. Segundamente, esse papinho de quem não sei o que, até quando a gente vai ficar só pra gente não ter que mais cortar uma árvore. Imagina um universo onde a gente não precisa mais cortar uma árvore. O problema, em momento algum, foi a gente cortar as árvores. Desde sempre, a gente cortou as árvores para manter recurso. O problema
é acabar com a natureza. E esse papinho dele de até quando a gente vai ficar nessa só para evitar a morte de alguns peixinhos, eu não preciso falar que a vida desses peixes são importantes, porque cada elemento da natureza é importante para todo um sistema. E eu acho que a natureza não precisa dos pensamentos do Truax para funcionar. Então, cara, sinceramente, essa história é uma passada de pano colossal. Mano, vamos combinar uma coisinha aqui? Esse livro não é infantil. Utilizar palavras como CO2 num livro infantil já é estranho. Porque nenhuma criança sabe o que diabos é CO2. Então, resumidamente, é um livro da galera das indústrias que só queriam ler alguma coisa sem precisar se preocupar com o Lorax criticando eles. Esse foi o Truax. Uma história criada pela empresa madeireira apenas com o intuito de se elogiar, de passar pano para tudo que eles fazem por dinheiro. Como se isso fosse anular tudo que eles fizessem. E o que me irrita também é a galera que defende esse livro, cara. Assim, eu acho que a galera que lê nem percebe, assim, o problema por trás desse livro, mas eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e